Oi, meu nome é Danton Oi, meu nome é Maria Flor, e esse é o Anunciação Podcast. o podcast dos jovens da 7ª região. Hoje nós estamos aqui com nosso convidado especial, o conselheiro Jean. O Jean, assim conhecido por nós, que é coordenador regional dos jovens da 7ª região, é isso? Não, coordenador regional da Novo Encanto. Coordenador regional do Novo Encanto. Isso. Hoje a gente veio aqui trocar um assunto, trocar assim as palavras com o Jean principalmente sobre a participação do Jean e o interesse dele em causas ambientais, o trabalho e desenvolvimento que ele vem fazendo nesse período aqui pela nossa região. Jean, de onde surgiu o seu interesse pela causa ambiental, por o despertar por esse ramo? Bem, olá para vocês. Espero que estejam bem aí. Grato pela oportunidade de estar aqui com vocês, tá? Bem, a gente que cresce na União, a gente cresce já permeado por essa cultura, né, ambiental, porque a gente tem o Mariri, tem a Chacrona, a gente vê nossos pais trabalhando ligados a esse departamento de Mariri e Chacrona, a gente vai para a floresta. Então a gente, desde criança, a gente se envolve com a natureza, né, vamos dizer assim. E na adolescência e juventude a gente começa a despertar para os ensinamentos também que tem na União. E dentro dos ensinamentos a gente vê também muito da natureza, né? Do sol, da lua, das estrelas, os pássaros, árvores, né? Então isso já permeia a nossa consciência, vamos dizer assim. E a Novo Encanto, ela é um departamento que a União do Vegetal abraçou, é uma associação, tem CNPJ próprio, é uma OCIP, né? Que a União do Vegetal criou, nasceu de dentro da UDV. E já com meus 18 anos eu tive contato com a Novo Encanto, com o Seringal Novo Encanto, numa expedição que eu participei, salvo engano, a 7ª expedição aqui no Acre, né? Eu estava chegando aqui no Acre e vi esse movimento e quis participar. E no Seringal Novo Encanto eu me encantei com a Novo Encanto, né? Com a abordagem que foi feita na época, hoje o mestre central era o coordenador da região, eu ocupava o cargo que hoje eu ocupo, e ele estava coordenando a expedição, e eu achei muito legal a maneira como eles trabalhavam A Novo Encanto, o olhar para a natureza, né? O convite a conhecer a natureza, a se encantar, a se conhecer. E tudo isso está envolvido o meio ambiente, né? A gente começa a partir de nós, isso aí, né? A nossa cultura interna e também o que está ao redor, né? E a gente vem devagarinho se envolvendo com isso e já faz alguns anos, desde 2010 que eu me envolvo com a Novo Encanto aqui na 7ª região, principalmente, né? E de lá pra cá já fui monitor, já participei de diversas atividades na Novo Encanto, no Seringal e nos núcleos. Então é um trabalho muito bonito que a gente vem procurando aprender mais e fazer mais também. Como o senhor, uma pessoa que vem crescendo na União do Vegetal, né, enxerga a relação entre o meio ambiente e a espiritualidade? Bem, tem toda uma sintonia, né? Porque a natureza, quando a gente fala em meio ambiente, em primeiro momento a gente vê a natureza. A natureza é uma criação divina, né? Vamos dizer assim, é uma expressão divina na Terra que permite ao ser humano o encantamento pela criação, né? Então, a gente, conhecendo a natureza, a gente vê muitos exemplos dentro da natureza que trazem pra gente, assim, maneiras até de enxergar a vida melhor. Por exemplo, a gente vê a luz do sol, que todo dia ela desperta a humanidade, né? Ela está sempre presente, sempre constante. Isso é um exemplo para nós também, na nossa caminhada espiritual de constância, da gente estar sempre olhando para frente, da gente estar sempre se acordando para a vida, né? Desde jovem, desde criança, mas principalmente o jovem que já começa a se despertar para conhecer, para entender a vida. Então, o meio ambiente ele está muito ligado com a espiritualidade. Quando a gente começa a entrar, quando a gente começa a procurar conhecer, a gente começa a ver. E a gente vê pelos nossos próprios olhos. Eu posso falar de tudo que eu vejo, mas cada um de nós tem uma visão, assim, dessa sintonia com a natureza, né? Jean, como tu enxerga que a gente pode ser um ambientalista, defender a causa ambiental, defender assim o que é importante pra nós, mas sem ser uma pessoa assim chata ou incômoda, que pode ser às vezes até desagradável? Existe até um termo chamado ecochato, né? O cara que ele quer cuidar do ecossistema, ele quer fazer, mas o cara assim que é meio chato, né? Que não pode ver nada, que já quer corrigir as pessoas, né? Eu acho que a gente começa fazendo a nossa parte. A gente tá falando aqui para um público especialmente jovem, né? Por exemplo, a gente tem costume de se alimentar de diversas coisas, né? Assim, por exemplo, vai no shopping,
a gente vê que tem diversas coisas pra gente se alimentar e, tipo, a gente produz muito lixo, né? Aí tem bombom que a gente gosta, chiclete, um chocolate e tal. A gente... O começo é a gente fazer a nossa parte, jogar o lixo no lixo. Isso é uma coisa básica, que a gente ouve muito, mas muitas vezes a gente vacila com isso aí. Tem pessoas que vacilam, jogam na rua, tipo assim, na escola, joga na sala de aula, deixa lá, né? Então começa por aí, a gente tem uma disciplina interna com relação ao lixo que a gente produz, que todo mundo produz lixo, né? Dentro da nossa casa, quanto onde a gente vai. Começa daí. E a gente procurar, devagarinho, falando com nossos amigos, sem ser chato, né? A gente, devagarinho, com o nosso exemplo, a gente consegue transmitir uma mensagem para os nossos amigos, que sejam da União ou não. A gente pode ter essa visão ligada ao meio ambiente, a gente pode se interar cada vez mais, né, do trabalho da Novo Encanto, pelo site da Novo Encanto, pelos trabalhos nos núcleos, né? Dentro dos núcleos, a gente se aproximar dos monitores e a gente ter essa causa ambiental como sendo uma causa nossa também. Esse cuidado com a natureza, esse cuidado com o que é assim, a criação de Deus, né? Então, devagarinho, por uma consciência, não é por uma coisa forçada. A diferença do chato é isso, que ele quer forçar, né, que as pessoas entendam o que ele entende. Então, não é assim. A gente precisa fazer um trabalho de naturalidade, né? Tranquilo, batendo papo, conversando, devagarinho. A gente vai cativando mais pessoas. Eu disse que a mudança começa em nós mesmos, né? Quais os hábitos sustentáveis que a gente pode adotar na nossa casa, no nosso núcleo? Por onde a gente começa? Bem, existe o manual do ABC, por exemplo, da Novo Encanto, né? Que tem algumas diretrizes muito interessantes. Por isso que eu sempre digo, os jovens podem se aproximar dos monitores para terem mais acesso. Mas, por exemplo, em casa a gente pode começar separando o lixo. O lixo que é reciclável, o lixo que é resto de alimento, o lixo que é resto de cascas e coisas que a gente pode usar numa plantação que tem em casa, né? Se a pessoa tem plantação em casa. E também nos nossos núcleos, a gente já vem fazendo aqui, em alguns núcleos já iniciaram, a gente vem incentivando que isso aconteça. Por exemplo, no Núcleo Jardim Real, no Quinta da Rosa, que eu posso citar agora, que eu tenho certeza que já está acontecendo. Coleta de pilhas, a coleta de vidros, a coleta de esses resíduos já comuns, orgânico e inorgânico, né? E também no João Longo Moura, por exemplo, já tem uma composteira para onde eles destinam o resto de alimentos, que é aquela composteira, trabalham com ela para depois incrementarem no plantio de marília e chacrona, no jardim. Então, são hábitos simples que a gente pode começar a fazer e a gente gera um impacto, entendeu? Pela preservação do meio ambiente. A gente repensar a nossa relação com o meio ambiente, a gente reciclar, às vezes, algumas coisas, reutilizar muitas coisas que às vezes a gente acha que não serve para uma coisa, mas pode servir para outra. Então, a gente tem alguns parâmetros que a gente pode seguir para gerar essa mudança, né, na nossa família. Um dos destinos que a gente pode dar ao lixo é a arte, né? A gente transforma, a gente trabalha com isso, pode transformar em arte. Muito legal. Qual a importância da arte na sua vida? Na minha vida, aí já é como um todo, assim, na minha vida, né? A arte é muito importante, porque, por exemplo, a música, eu sempre gostei de música, eu não sei tocar um instrumento, mas eu gosto muito de ouvir música, sabe? E eu me considero um pouco enjoado, assim, pro tipo de... Enjoado no sentido, assim, seletivo. Eu não escuto qualquer coisa, né? Eu não escuto qualquer coisa. Eu gosto de ouvir música de qualidade. Então, a música e a arte, né, como um todo, eu acho que um reflexo disso é os movimentos que a gente já fez artístico aqui na região também. Por exemplo, os festivais que a gente fez com vocês, né? Que a gente começou com música, depois incrementou fotografia, artesanato, pintura, né? Entrou também outra modalidades artísticas ao longo dos festivais, né? Então, eu gosto de estar envolvido no meio da arte. Ainda que eu não seja um artista, vamos dizer assim, eu acho que a minha arte tipo, atuar nos bastidores, nesse sentido, assim, de promover um espaço, né? Como a gente já fez aqui e vem fazendo, juntamente com todas as pessoas envolvidas, né? Então, a arte é muito importante e a arte, ela gera influência na nossa vida, né? A arte influencia a nossa vida, a nossa maneira de pensar. Ela forma na gente um imaginário, ela forma na gente uma cultura. Então, a leitura também, eu gosto muito de ler com meus filhos, né? Alguns livros que eles gostam. Minha filha, toda noite, ou ela quer ouvir música, ou ela quer uma leitura. Ela pede, né? Eu atendo ela, de acordo com o que ela pede. O meu filho também, eu gosto de assistir com ele alguns filmes interessantes, até seriados também interessantes, que tenham, assim,
bons exemplos também. Eu gosto de peneirar o que meus filhos assistem também, né? Não é qualquer coisa que eu deixo eles à vontade na frente da televisão e tempo também à vontade. E tudo isso tá envolvido a arte, o cinema, né? Então, a arte é muito importante. Eu considero muito importante. Jean, e em relação a promover um espaço, pode falar mais um pouco sobre a atividade Um Dia no Parque e fazer um convite para o pessoal participar? Com certeza. Essa atividade, ela iniciou nesse triênio, né, numa parceria da Universidade Espiritual com crianças e jovens e a Novo Encanto no âmbito da União do Vegetal, em todas as regiões. Então, existe já um calendário oficial, todo ano essa atividade vem ser realizada, né, ali em torno, assim, em meados de julho, né? Esse ano está marcado para o dia 17. Então é um convite para nossas irmandades, com as crianças, com os jovens, as famílias, saírem um pouco assim da rotina e, tipo assim, visitar um lugar. Tanto os nossos núcleos, que a gente está acostumado a visitar aí, mas ir para o núcleo realmente para viver momentos de lazer no núcleo, né? Não só para trabalhar ou para participar de uma sessão, mas viver momentos de lazer, entrar na floresta do núcleo, né? Um dia no parque pode ser também nos nossos espaços públicos, que aqui em Rio Branco mesmo a gente tem muitos espaços interessantes, né? Levar as crianças, levar os jovens, programar uma atividade com as famílias e assim cria boas memórias nas famílias. Isso é uma coisa que fortalece as memórias ao longo do tempo e também aproxima a gente da natureza, aproxima a gente porque o lema da Novo Encanto nesse triênio, o trabalho é vamos para a floresta. Então esse dia no parque veio disso. Vamos para o parque, vamos para a floresta. E a floresta começa novamente no nosso interior, no nosso coração, na floresta dos nossos núcleos, nos espaços públicos, nas praças. Então é um convite que a gente faz, assim, que vem dando certo, vem sendo legal. Ano passado a gente fez lá no Seringal, que a gente estava naquele encontro com o mestre geral representante, para os jovens foi ali. Mas as crianças fizeram em alguns espaços dos núcleos e também espaços da cidade. E esse ano é mais uma oportunidade de fazer algo melhor ainda para nossas crianças, nossos jovens e as famílias da União. Uma boa oportunidade. Você pode nos contar um pouco da sua caminhada dentro da União do Vegetal? Bem, eu nasci, né, já com meus pais na União, né, em Porto Velho. Cresci ali na primeira região e frequentei principalmente o Núcleo Estrela do Norte e o Núcleo São Miguel lá, né. E desde jovem eu gostei de participar das atividades, desde criança, né? Principalmente a gente tinha muitas atividades com as crianças, eu lembro muitas coisas legais. Teatros que faziam com a gente, dança de quadrilha, dança junina. E diversas atividades, brincadeiras, passeios e na juventude a mesma coisa. E na juventude a gente já começa a exercer um pouco assim a liderança, né? A gente tinha grupo de jovens lá naquela época, já tinha eleição de líderes, já tinha uma diretoria. E também sim, foi por ali. Aí já com 18 anos, foi que eu vim para Rio Branco. Aí eu voltei para Porto Velho em seguida e já com 21 eu retornei para Rio Branco e desde então eu tô aqui. E aqui venho caminhando, eu fui sócio no Núcleo Jardim Real, foi onde eu me associei, onde eu vesti a camisa de sócio, né, aos 19 anos. E já fui sócio no João Lango Moura e sou sócio fundador do Encanto da Rosa e tô lá desde então. Então esses foram os núcleos que eu participei. Jean, nesse período da juventude que a gente começa a se interessar, pelo menos pra mim foi quando eu comecei a me interessar mais pela União do Vegetal e esses assuntos em si. O senhor também às vezes já procurou saber a respeito sobre assuntos mais esotéricos também fora da União do Vegetal, ou também procurar saber sobre, assim, outros tipos de religiões? Porque assim, eu cresci na União, mas quando eu comecei a me despertar para conhecer os ensinamentos, eu tive um momento assim de duvidar assim, dos ensinamentos da União, sabe? O primeiro momento assim, eu comecei a aprender, rapaz, esse senhorzinho moreno chamado de Mestre Gabriel, será que ele não inventou esse monte de coisa e arrumou esse chá aí para dar para nossos pais e tal? Eu tive esse momento. E aí eu tive que fazer uma escolha. Ou eu duvidava e virava as costas, ou eu estudava um pouco mais para encontrar algum sentido no que eu estava aprendendo. E eu escolhi entrar um pouco mais para estudar mais. E quanto mais eu estudava a União do Vegetal, mais eu via sentido. Como eu venho vendo até hoje, né? Quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço o Mestre Gabriel, a vida dele e os ensinamentos que ele traz, mais eu vejo sentido. Mas eu acho importante a pessoa não ter uma visão assim, beata com as coisas, sabe? A pessoa ter
Sempre assim, uma busca de realmente querer conhecer as coisas por ela, pelo exame dela mesmo, não é porque alguém tá falando, simplesmente, sabe? Então, aí eu tive nessa fase um despertar, né? Eu tive um despertar para os ensinamentos da União. E aí chega naquela fase que muitos jovens passam, né? De querer saber muitas coisas. E eu tinha alguns amigos fora da União que tinham alguns estudos, que frequentavam até algumas ordens esotéricas, juvenis, né? Lá em Porto Velho. E por lá me chamaram para conhecer um pouco mais. E eu fui conhecer, pedi pros meus pais autorização. Eu, aos 15 anos, já tinha dirigido uma sessão. Então, eles não tinham medo, assim, de eu me perder, né, assim, eu sair da União, né? Não tinha medo disso. E eu quis conhecer, porque eu fui criado também, eu estudei muito em colégio católico. Então, tipo assim, eu conhecia a cultura católica e a cultura da União. Mas eu queria ver como é que o mundo pensava, como é que outras culturas pensavam também. Então, eu estudei Rosa Cruz, estudei Cabala, estudei um pouco dos essênios, né? Estudei ali na cultura judaica. Estudei um pouco do budismo, hinduísmo, taoísmo. Estudei algumas coisas assim que eu achei muito interessante e assim, o mais interessante que eu achava é que eu continuava estudando na União do Vegetal, participando das sessões e assim, eu vi muitas coisas, vi que a verdade é universal, que muitas vezes a mesma verdade está em diversos lugares diferentes. Agora a gente precisa ter uma peneira, a gente precisa saber o que a gente quer da nossa vida, né? Qual é o meu caminho? O meu caminho é a União do Vegetal, isso era muito claro para mim. Eu sou da União do Vegetal. Eu tinha comigo isso. Mas isso não me impedia de conhecer outras maneiras de pensar, entendeu? Gostava de filosofia, das aulas de filosofia na escola, na faculdade, sempre gostei muito. Meu professor de filosofia, que eu até falei com ele depois, pela aula dele eu vi que ele era espírita. Por quê? Porque eu sou espírita. Então, pela maneira que ele apresentava a filosofia, quem pode ver por onde ele estava falando, e não era da União do Vegetal, mas eu vi que ele era espírita. E depois da aula eu fui conversar com ele e confirmei isso. Então, a verdade é universal. A gente precisa ter os olhos para ver, né? Eu acho muito interessante. Agora o jovem tem que saber o que ele quer da vida, né? Tem que saber para também não se embaralhar, não misturar muitas coisas, não querer levar coisa da União para lá e coisa de lá para cá, né? Tem que saber o lugar de cada coisa. Isso faz parte do amadurecimento da nossa memória também. Agora eu tiro com o senhor uma dúvida que eu acredito que todos nós já tivemos, jovens. Como ser um caioninho sem ser careta ou beato pros amigos? Eu já tive nessa fase também. De ser bem beato. Teve uma fase que eu tava beato mesmo. Aí meu avô mestre, né? Chegou, Jean, é o seguinte. A União do Vegetal vai estar na tua vida por toda a tua vida. A tua juventude é só agora, cara. Aproveita mais a tua juventude. Aí eu, rapaz, realmente. Aí eu dei uma segurada um pouco mais. Eu continuava estudando, mas eu também, assim, pude aproveitar um pouco mais a juventude, né? Eu acho saudável o jovem viver a juventude mesmo, ter as experiências de jovem, né? Eu saía para festas, mas uma coisa que eu sempre tinha comigo, isso é uma coisa que eu tinha comigo. O medo de acontecer alguma coisa, eu sempre pedia para minha mãe a benção. Mãe, a senhora me deixa ir numa festa tal dia. Ela dizia que não, eu não ia. Também não ficava insistindo. Aí quando ela dizia que sim, eu, mãe, beleza, mãe, eu vou, benção. E eu ia com a benção da minha mãe. Eu não ia assim por conta, escondido, sabe? E vivia a juventude. Às vezes eu saía na quinta, saía na sexta, mas sábado eu tava na sessão. Sábado eu tava no preparo. O jovem ser jovem, cara. O mestre Zé Carlos, que hoje é o geral representante, ele tem uma palavra muito legal, que é uma marca registrada dele, para nós lá em Porto Velho. Que jovem é outro papo. Essa palavra. Porque às vezes tinha pessoa que queria cobrar do jovem uma postura de um adulto. Uma pessoa muito certinha, não podia falar uma palavra diferente, não podia usar um corte de cabelo diferente. Uma roupa mais de jovem, tinha que já estar todo padrãozinho. Tem jovem que já é assim por naturalidade dele, por natureza dele, né? É ele, é o jeito dele, mas nem todos são assim. Alguns são mais tranquilos, são mais despojados, né? Então, cada jovem tem a sua personalidade e é importante o jovem ser autêntico, ser ele mesmo, sabe? Buscar os princípios da união, os princípios que os pais ensinam, viver dentro desses princípios. Mas ser ele mesmo, ter as ideias dele, buscar os conhecimentos que ele acha necessário para a profissionalização dele e para a cultura dele também, né? Para ele ter o que conversar, porque eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas. Então, falar só de união, né? Falar só de ensinamento, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para falar da vida, né? Assim, de filmes, de experiências que a gente tem, de lugares que a gente viajou, que a gente... Então, eu acho que o jovem, ele não precisa só conhecer a união do vegetal, assim, ele precisa conhecer o mundo. No sentido, assim, de não viver numa bolha. Não viver numa bolha. Ele ter acesso a diferentes formas de música, né?
diferentes meios, expressões artísticas que existem, para ele ter uma cultura assim mais ampla, até para poder receber jovens que estão chegando, pessoas que estão chegando, né? A gente tem que saber falar a linguagem de todos. Então, esses estudos que eu fazia, né, nesse meio esotérico, essas experiências que eu tive na juventude, até hoje elas me auxiliam. Tipo assim, quando chega uma pessoa na União do Vegetal, eu sei por onde conversar com a pessoa, por onde às vezes ela está pensando, para trazer ela um pouco mais para perto, né? Então, o jovem tem que ser jovem, e jovem é outro papo. É a conversa é a palavra do Mestre Carlos. Jean, o senhor tem o Mestre Braga como assim, uma das principais referências. O senhor pode falar mais um pouco do que o senhor teve como convívio com ele? O Mestre Braga também é outro papo, né? O Mestre Braga era uma pessoa muito legal, né? É uma pessoa séria com as coisas da União, mas uma pessoa muito legal. Ele, lá no Estado do Norte, ele criou uma cultura de todo domingo a gente ir pro núcleo. Todo domingo as famílias iam pro núcleo. Então a gente convivia muito com ele, ali na praça, né? Tinha uma pracinha, ia jogar bola, brincar e tal, e ele ficava sempre por ali. Eu lembro que na minha infância, muitas vezes a gente tava por lá brincando e tal, às vezes tava aprontando, que menina apronta, né? Às vezes brincando, passa um pouco do limite, a gente tava às vezes no meio da brincadeira, aí a gente escutava o carro dele chegando, que ele tinha um carro que fazia um barulhinho um pouco maior, que era uma Toyota Bandeirante. Quando ele abria o portão, que ele entrava, a gente parava o que a gente tava fazendo, olhava pra ele, olhava pra nós, dava oi e tal, a gente oi e tal. Aí ele passava e a gente continuava o que a gente tava fazendo, porque ele inspirava na gente, a gente criança, a gente não conhecia ainda quem era o Mestre Braga, né? Mas ele tinha uma presença muito forte, assim, desde criança a gente sentia, ele tinha uma presença forte. Quando a gente tava presente, a gente tinha uma postura um pouco mais séria na presença dele, na infância, né? E na juventude, ele sempre dizia, até em sessão, que ele é amigo dos jovens. Ele sempre foi um amigo, aconselhava a gente, doutrinava a gente quando era preciso, aconselhava. Fora de sessão também brincava com a gente, conversava muito. A vida dele, a gente gostava de conhecer a vida dele, né, também. Então era um amigo dos jovens, né? De toda a União, não só lá em Porto Velho, mas onde ele ia, ele deixou muitos amigos, o Mestre Braga, né? Ele sabia, muitas vezes, ele via a gente, sabia quem eram nossos pais, quem eram nossos irmãos, ele perguntava da família toda, às vezes sabia o nome, né? Isso não só eu que vivia ali, eu vi ele fazendo isso com outras pessoas de outras regiões também, por onde eu andava, né? Então as pessoas falam, e ele, o Mestre Herculano, também andava ali com a gente. Era uma pessoa muito legal, o Mestre Braga. Deixou muita saudade. E aí eu fui chegando mais pra perto, né? Crescendo já no corpo chutivo. Aí que eu fui conhecendo mais quem é o Mestre Braga dentro dos ensinamentos, né? E, graças a Deus, tive essa oportunidade de conviver com ele. E muitos de vocês também, né? Como o senhor vem orientando os seus filhos a seguir na União? Como está sendo essa experiência? Olha, procurando fazer de forma bem natural. Da maneira que meus pais me criaram, sabe? Bem natural, bem tranquilo, né? Levando para o âmbito é uma coisa muito importante. Eles gostam de ir para a União, eles pedem, sentem saudade, né? E sempre que tem oportunidade de beber o chá também, dá o vegetal para eles. O Davi no centenário agora, acho que foi o dia que ele sentiu mais forte a força e a luz, né? Foi marcante aquele dia, muito engraçado também. E ele gosta dos amigos da União, né? Os amigos da União normalmente são bons amigos, né? Então, eu acho muito importante trazer meus filhos para a União. Eu acho muito importante vocês também terem bons amigos na União, porque são pessoas alinhadas com bons princípios, né? O jovem da União, ele normalmente é uma pessoa legal, é uma pessoa de energia boa, uma pessoa de boas ideias, de bons pensamentos, boas palavras, né? Pessoa de confiança. Então, eu quero que meus filhos cresçam na União nesse âmbito de amizade, né? Porque a União é essa fábrica de amigos, né? Uma fábrica de amigos que a gente pode conhecer as pessoas e ter consideração, ter respeito, né? Ter confiança. E eu vou procurando criar meus filhos nesse sentido. Quais outros assuntos, assim, além da União do Vegetal, também gosta de estudar, por exemplo, músicas, gosta de escutar, livros que gosta de ler, etc, assim, coisas mais do dia a dia que gosta de fazer? Bem, eu gosto muito de rock, mas eu não gosto daquele rock, um rock, vamos dizer assim, moderado, né? Vamos dizer assim, ali pelo U2, né? Red Hot Chili Peppers, Guns, né? Não chega ao death metal, aquele outros metal mais pesado, né? Bate-cabeça. Bate-cabeça, né? Eu tenho as minhas playlists. Na verdade, eu tenho algumas playlists, assim, diferentes. Eu gosto de vários tipos de música, né? Até sertanejo também eu gosto, que a minha mulher gosta, né? Então,
Eu também tenho que entrar um pouco no universo dela ali A convivência. pra cativar ela também, cada vez mais. E aqui e acolá eu acho o sertanejo bom, aí eu coloco na playlist, mas não é sempre não. Né, meu amor? Mas eu gosto também do sertanejo, de samba, enfim, de rock nacional, reggae nacional. Mas não é o reggae, também não é qualquer reggae que eu escuto, né? Tem uns reggae que eu acho muito esticado. Mas enfim, MPB. A MPB a nova MPB também que tá surgindo agora, né? Com Melim e outras bandas aí. Então, eu escuto um pouco de tudo. Em relação à leitura, eu tenho lido muito esses tempos. Eu tô muito ligado em investimentos, sabe? Mercado financeiro? Linhas de investimentos. Não só mercado financeiro, mas assim, a cultura financeira realmente, sabe? Você se organizar financeiramente é uma coisa muito importante, né? E eu tenho lido mais nesse sentido. Mas eu lembro que na minha juventude eu gostava muito de ler Paulo Coelho, por exemplo. Eu li O Alquimista mesmo, eu já li esse livro não sei quantas vezes já. É um livro muito legal. Inclusive é o livro brasileiro mais lido fora do nosso país. O Paulo Coelho, ele tem uma expressão muito forte fora do Brasil, né? E eu li muitos, li Brida, diversos, né? Livros dele. Alguns muito bons, outros nem tanto também, né? Mas eu gostava de ler Paulo Coelho. E filmes no geral também, ação. Tem alguns filmes de drama também que são legais, que passam boas mensagens, né? Drama a pessoa pensa que é só filme triste, mas não, drama é um estilo de filme que muitas vezes tem algumas mensagens, que relatam histórias reais, fatos reais, que já aconteceram pelo mundo. Eu gosto de estar em contato com coisas boas, assim, que transmitem boas mensagens, sabe? Mas também gosto de vez em quando também de um tiro, porrada e bomba. Legal. Filme de ação. Universo Marvel ali também é legal, entendeu? Mas é isso aí. Você sempre foi proativo no seu grupo de jovens. Qual a importância do jovem ter essa atitude? O jovem ser proativo é muito legal, mas também do perfil de cada pessoa, né? A gente ser proativo é a gente ver as lacunas que tem, muitas vezes, dentro do grupo de jovens, dentro da união, assim, e a gente preencher. Assim, não é que a União Universal tá faltando coisa, não. É porque às vezes a gente vê atividades que podem ser feitas, por exemplo, um festival de música. Era algo que ainda não tinha, assim, né? E eu via que era possível a gente fazer, né? Tipo, criar isso aí. Encontros de jovens maiores, regionais mesmo, bem organizados, envolvendo diversos núcleos, né? Isso já estou falando já na fase adulta, mas quando era jovem também a gente já fazia festival de música lá em Porto Velho, a gente já fazia encontros, atividades também de palestras que a gente tinha, de saúde, de diversas de liderança que a gente tinha, a gente chamava pessoas para fazer palestra pra gente, né? Então o jovem proativo, ele começa dentro de casa também, né? Ajudando os pais, né? Sempre auxiliando os pais, a mãe, dentro de casa, arrumar a casa, né? Começa daí, é importante, arrumar a cama, lavar uma louça, varrer uma casa. Isso é muito bom, o jovem ter essa proatividade. Não tô dizendo que eu era 100% não disso aí, tá? Mas eu procurava ajudar também. E na união também, mas isso é muito natural de cada pessoa, sabe? Essa proatividade, essa liderança de cada um. E a gente pode desenvolver também. Muitas vezes a gente traz com a gente, mas tem coisa também que a gente pode desenvolver. E mesmo quem traz pode aprimorar também, né? E precisa ter coragem, né? Assim, não pode ter muito medo muitas vezes de errar. Tem que ter coragem, tem que ter vontade de fazer, sabe? Porque na união a gente tem princípios que balizam nossas ações, né? Então a gente pode... Existe um universo de coisas que a gente pode fazer dentro da união. Ligado com a Novo Encanto, ligado com o plantio, ligado com simplesmente grupo de jovens, ligado com a arte. Então existe... Os encantos, o mestre Gabriel diz que os encantos são infinitos, né? Então a inspiração dentro da união do vegetal para fazer as coisas também é infinita. A gente pode buscar inspiração. E eu lembro disso. Que eu pedi ao mestre. De vez em quando eu pedia, mestre, o que eu posso fazer para ser útil? Eu, enquanto jovem, tem alguma coisa que o jovem pode fazer para ser útil, para ajudar a união do vegetal? E lá em Porto Velho tinha muito cacique, né? E eu via que eram 9 núcleos, era muitos núcleos, e às vezes os meus amigos entre eles não se conheciam. De núcleos diferentes. Eu conhecia eles, mas entre eles não se conheciam. Eu percebi uma lacuna ali. E eu falei com o mestre Zé Carlos, que era o central na época, que eu queria formar um grupo de jovens da região, para esses jovens se aproximarem, se conhecerem, para que mais na frente eles cresçam e cheguem na direção com uma amizade já desde a juventude. Seu jovem, vi isso aí, né? Então é algo, tipo assim, muitas vezes o pensamento ele tá circulando, a gente precisa só buscar a inspiração e fazer. E até hoje aquele trabalho vem acontecendo lá, assim, no formato parecido, eles aprimoraram muito mais já, é a Tribo do Sol lá, é o nome do grupo de jovens da região lá, né?
vem aprimorando, vem continuando. Quando eu cheguei no Acre também procurei desenvolver aqui algumas coisas, às vezes um pouco melhor do que fiz lá, porque já tinha alguma experiência, né? E com o tempo, as pessoas também que se envolveram estão fazendo ainda melhor, né? Hoje eu vejo o conselheiro Moraes fazendo um trabalho primoroso, né? Com a UE da região. Então a tendência sempre é a gente ter essa proatividade, buscar inspiração. E não é fácil você fazer um encontro de jovem legal, pra você fazer um outro, você quer fazer melhor que o primeiro. Não é fácil você ter inspiração para superar. Aí um festival, você faz um legal para fazer um outro melhor. Mas é uma busca que a gente tem. E é quando a gente se envolve com mais pessoas, com mais ideias, a gente consegue fazer. Dentro dessa proatividade, dentro dessa busca, né, de fazer melhor. Qual conselho que o senhor dá para os líderes de grupos de jovens da União? Sejam proativos, né? A gente tá falando disso. Sejam proativos. Os responsáveis pelo grupo de jovens, que normalmente é um conselheiro, uma conselheira, uma irmã, um irmão, um mestre, eles estão ali para balizar o trabalho de vocês. Mas vocês precisam movimentar o grupo. Isso é o líder, isso é o grupo de jovens. São os jovens que precisam movimentar. Que isso é uma experiência que ao longo do tempo vem a ser muito enriquecedora. Porque um dia vocês vão estar lá na frente, dirigindo a família de vocês, dirigindo uma empresa, dirigindo a união, dirigindo diversas coisas que vocês podem dirigir. E essa experiência de liderança na juventude, de falar em público, de coordenar trabalhos, na juventude é muito importante. E trabalhem com os demais, sem formar panelinhas, vamos dizer assim, né? Tipo assim, o líder do grupo de jovens, ele precisa trabalhar com todos, conhecer a todos, ele precisa ver as virtudes que tem para aproveitar dentro do grupo, para assim, o grupo se desenvolver com diferentes ideias legais, né? Então, o líder do grupo de jovens, qualquer líder, isso é qualquer líder, ele tem que conhecer o seu grupo, tem que conhecer as pessoas que estão com ele, né, naquele trabalho, naquele grupo, para que o grupo seja, assim, que o grupo ele frutifique, ele cresça, ele realmente floresça, né, assim, que seja um grupo de jovem ativo dentro, porque um grupo de jovem dentro do núcleo, quando ele é ativo, a energia do núcleo é diferente. Um grupo de jovens dentro do núcleo, que ele é, assim, meio opaco, a gente sente a diferença. Quando tem um grupo de jovens atuante dentro do núcleo, a energia do núcleo tem mais leveza, tem mais alegria. Os jovens estão participando, a direção vê, a direção apoia, né? Então isso depende muito dos próprios jovens, tá? Depende também da direção, depende dos líderes da UDV, mas depende do próprio líder, dos próprios jovens fazer um movimento dentro do núcleo. Então, sejam proativos, sejam autênticos e busquem boas ideias. Então acho que é isso, Jean. Muito obrigado pela sua participação. Faça suas considerações finais, por favor. Bem, simplesmente grato aí pelo bate-papo, tá? Eu trabalhei com jovens aqui na região no treino passado, foi muito legal. Hoje eu tô com a Novo Encanto, né? Que tá envolvido também com jovens, tá sendo muito legal. Grato pela oportunidade. Espero que vocês aproveitem alguma dessas coisas que a gente conversou aqui, que sirva para vocês também, tá? E tamo junto. Jovem é outro papo.